difícil, né, sábado, 5 horas, quase 5h30, manter a atenção aí, mas eu vou fazer um switch um pouquinho do tema, pelo que eu vi o painel anterior. Ele foi mais sobre conteúdo de gestão de saúde. E tá bom, a altura do microfone tá bom? Estou sentindo um pouco baixo, tá bom? Tem um outro melhor aqui. E o que eu queria que o Pedro e a... Alô? Um pouquinho melhor, obrigado. O que o Pedro e a Carol me pediram para falar é um pouco mais sobre carreira e sobre o que eu fiz e o que eu faço hoje. E esperar que isso possa ajudar alguém que esteja pensando em seguir uma carreira de gestão ou esteja pensando em associar a gestão dentro da sua carreira assistencial. Basicamente, eu vou falar um pouco ao longo do negócio. Se ficar chato, desculpa, mas é porque realmente a ideia que a gente combinou era contar um pouquinho do que eu fiz e o que eu faço hoje. Sou médico formado aqui na escola, me formei no final de 2012. Hoje eu sou presidente de uma empresa, nós temos um escritório ali na Berrini, sou sócio de outras 5 empresas na área de saúde. E um pouco do que eu faço, vou falar um pouquinho como é que da faculdade eu evolui para uma carreira de gestão. Hoje eu atendo muito pouco, atendo uma vez por semana só, a clínica médica. Eu sempre quis fazer gestão, sempre gostei de administração. Prestei poli, passei na poli, fiz matrícula, e aí, quando passei na escola eu voltei, cancelei a matrícula da poli e vim para a escola. E na escola eu comecei a conhecer e entrei em um monte de ligas, cheguei a participar de 10, 11 ligas mais ou menos. E foi uma experiência muito legal, e o que eu ouvi muito, o que eu aprendi é que não tem como você dizer que gosta ou não gosta de uma coisa se você não experimentar. Quase sempre as coisas são muito diferentes quando a gente está fazendo do que quando a gente imaginava, simplesmente a concepção que a gente tinha de uma coisa. E nessas ligas foi muito legal, pensei em fazer neurocirurgia, pensei em fazer clínica, pensei em fazer cardio, pensei em fazer um monte de coisa. Mas no fim, quando eu fui um dos fundadores da Liga de Gestão aqui da escola, que acho que não sei se tem mais, mas quando a gente começou a ir junto com um grupo de amigos, a gente fez a Liga de Gestão aqui na escola, abriu empresa júnior e tal, foi onde eu realmente encontrei, eu falei, não, isso aqui, de todas as 11 ligas, de fato, para mim, a mais interessante. Então, acho que carreira tem uma coisa muito forte de identificação. Para mim, tinha 3 coisas, não sei nem se eu vou lembrar das 3, mas eu lembro que são 3. Eu vou apagar aqui um pouquinho, porque no final do dia acho que a gente não vai usar mais. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Para mim, tinha 3 coisas que a carreira médica me restringia e que eu senti que eu precisava fazer alguma outra coisa se eu quisesse estar mais plenamente satisfeito na minha carreira. Primeira coisa era internacionalização. A medicina hoje, se você quer conhecer o mundo, se você quer ter uma carreira global, eu sempre achei um país só, uma área só, muito pouco para você de fato ter uma cabeça e ser um líder que tem uma noção de contexto econômico. E a carreira médica é muito restritiva. Cada país que você vai e você quer morar, você quer trabalhar, você quer experimentar, você tem que ficar revalidando o diploma 200 vezes e passar por N provas. E se você pegar o GMAT, por exemplo, que é a prova americana, o UCML, que é a prova americana de revalidação de diploma, muita gente que fez fala, olha, a prova mais difícil que você vai fazer, mais difícil que a prova de residência, é uma prova super difícil, várias pessoas da escola passam e não é impossível, mas é bastante difícil. E se você muda de país, você tem que revalidar de novo, de novo, de novo. E isso eu sentia que ia restringir bastante se eu tivesse uma carreira unicamente assistencial. A segunda coisa, que era o ganho relacionado a horas trabalhadas. O que acontece? Eu vim de uma família relativamente humilde, minha mãe é bancária tipo, caixa de banco, meus pais são separados, então basicamente minha mãe que sempre nos sustentou, eu e minha irmã. Então eu sabia que logo eu ia precisar ter meu próprio sustento, ia precisar logo ter uma renda e a partir disso viver. E a medicina eu sempre vi que em qualquer ponto na sua carreira, como assistencial, se você não for atender paciente mês que vem, você não recebe.
Você ganha por horas trabalhadas se você ficar doente. E eu vi isso acontecer menos com médicos, mas, por exemplo, a carreira de dentista, que é uma carreira muito semelhante no sentido de dia a dia, eu escutei algumas histórias de pessoas que teve uma hepatite e ficou 2, 3 meses sem coisa e teve que fechar o consultório, porque as despesas do consultório consumiram e não tinha renda porque não estava atendendo o paciente, e tiveram que fechar o consultório porque pegaram uma hepatite. E depois toda uma estrutura, né, todo um tempo para recuperar aquela receita, recuperar. E mês que vem, se você fala assim, vou para um congresso fora, é uma semana que você não tem renda. E eu falei, peraí, isso aqui é outra coisa que me limita de maneira gigantesca. Eu preciso estar trabalhando todo mês se eu quero ter um nível mínimo qualquer de vida. Então, e a outra coisa era, se não me engano era isso, era um pouco da repetição do processo. É muito difícil você fazer switch, você ir mudando a tua carreira e fazendo coisas diferentes ao longo do tempo. Se você faz 6 anos de medicina, você investe 5 anos numa residência de neurocirurgia, X anos numa residência de cirurgia vascular, você provavelmente vai ficar naquela especialidade para o resto da vida e dá muito trabalho para você mudar para outras áreas. Eu falei, mais uma coisa que me limita. E dentro disso eu falei assim, o que eu posso fazer, que tipo de atividade eu posso exercer, de maneira que eu consiga fazer mais coisas e não ter essas limitações. E eu comecei a olhar a carreira empresarial como uma opção. Hoje eu tenho minha empresa, a gente tem alguns funcionários e se eu estou um mês fora de congresso, eu recebo normal no final do mês, porque existe uma empresa funcionando e faturando e me sustentando, depende disso. A gente tem uma empresa aberta nos Estados Unidos, assim, se eu estou nos Estados Unidos e eu quero trabalhar lá e quero me mudar para lá, eu tenho uma operação, eu não preciso revalidar nada. Quando você é executivo, você tem uma carreira de gestor que é independente da tua validação. Ninguém te pede um comprovante de que você é um gestor. Você é um gestor, você é um bom administrador, você tem um histórico de administração e aquilo te permite trabalhar em qualquer lugar, e muitas pessoas trabalham em 5, 6 lugares durante o ano, mudando e fazendo consultorias e fazendo N projetos. E a repetição, hoje, as 6 empresas em que eu sou sócio ou tenho algum tipo de participação, uma delas é uma empresa de mídia na área de saúde, a outra empresa é o equivalente a um fundo de investimento. A gente investiu em 4 outras empresas durante o ano passado, junto com Qualicorp, Hospital Samaritano, Pfizer, Unitcare, que é um home care, e Laboratório Sabin, que é um laboratório da região de Brasília. E outras 4 empresas são empresas de tecnologia, cada uma atuando num segmento totalmente diferente. Todos eles dentro de saúde, mas saúde é mundo, então um deles é com solução para consultório, o outro é uma solução de CRM, de marketing, a outra é uma solução para empresas, gerenciar a saúde dos funcionários, e a outra é uma plataforma de compra de equipamento hospitalar. E são discussões, modelos de negócio totalmente diferentes. E uma coisa que eu estava conversando com a Carol agora durante o coffee, em relação a qualquer carreira e a qualquer experiência, tem um artigo de Harvard que tem o nome de How to Become an Expert, e é um conceito que virou livro, tem um livro chamado Blind, tem N especialistas que já defendem isso, né? Que ele fala que para você virar um expert em qualquer coisa, você precisa gastar 10 mil horas fazendo aquilo. E a verdade quanto antes você começa, antes você atinge 10 mil horas. Meu avô uma vez me falou assim, se você vai começar uma coisa, não fala assim, não, daqui 6 meses eu vou começar. Qualquer pessoa que começar hoje vai estar 6 meses na sua frente quando você começar. E esse é um tempo que você não recupera. Esse é um tempo que são sempre 6 meses. E durante a faculdade já é difícil, porque a gente já tem uma carga horária bastante pesada com aulas e com coisas, então é difícil você ganhar qualquer número de horas antes de que você se forma. O problema é que a gente se forma muito velho. Eu entrei com 17 e me formei com 23. A maior parte das pessoas, nossos colegas que fazem qualquer outro curso, saem com 21, com 22 ou antes, e já começam a trabalhar durante a faculdade, porque não são cursos período integral. São cursos meio período, e que aos 17 anos você está no mercado. E que tem uma vivência do que é a realidade. Você vê, por exemplo, uma coisa interessante comparativa, mas você vê o Arthur contando um pouco da experiência dele. Né? Como ministro, você vê um mundo de coisas que você dificilmente vai ver se você simplesmente se mantém como professor universitário. Ou se simplesmente você tem um médico, como é ser médico no consultório. Então, essa vivência é muito importante,
que uma coisa que sempre me incomodou é que eu falo assim, eu não posso deixar 6 anos da minha vida serem definidos por um conjunto de 5 professores na prograde, ou na pró-reitor, ou o que for. Então, assim, é injusto comigo. Né? Assim, tudo bem que eu passei na faculdade, tudo bem que eu quero diploma, tudo bem que eu quero... Mas, assim, deixar 5 pessoas, que a maior parte delas eu não sei nem o nome, definindo que eu vou aprender o dia inteiro durante 6 anos, eu acho que, não sei, para mim nunca pareceu uma decisão muito inteligente. É óbvio que se a gente está numa boa universidade, a gente entrou pelas coisas que ela tem a oferecer, e pelas coisas que a gente pode aprender, e pelas coisas que a gente pode oferecer a ela. Mas, eu não sei, acho que vocês já tiveram aulas em número suficiente para saber que talvez o curso pudesse ser mais curto, ou talvez algumas aulas a gente pudesse não ter tido. E mais do que isso, a experiência no mercado, ela ensina a valorizar o que a gente aprende. Estava contando uma vez, eu estava no 5º ano, e eu fui com eu e um amigo que estava no 2º ou 3º, a gente foi na Mil escutar uma palestra de um professor americano da Singularity University de biologia molecular, e mostrando como biologia molecular estava moldando o sistema de saúde americano e mudando todos os incentivos, os diagnósticos, fazendo medicina personalizada, medicina de precisão. E no dia seguinte a gente voltou para a faculdade e ele tinha aula de biologia molecular, porque ele estava no 2º ano. Biomol acho que ainda é no 2º ano, né? E ele falou, a aula que eu assisti, eu prestei 3 vezes mais atenção. Porque agora eu sabia a importância. Porque eu sabia o impacto disso no mercado. Que muitas vezes, alguns professores não conseguem passar para a gente. Porque eles não têm essa vivência. Eles têm a vivência de bancada, da faculdade. E o nosso sistema de faculdade é muito ruim. Porque é um sistema de faculdade que ele estimula, quanto mais paper você tem, mais pontuação você tem na CAPES e uma hora você vai ter o salário como professor. A questão é, os grandes países e as grandes empresas, e tudo grande que funciona, ele é baseado em investimentos em 2 coisas. R&D, que é Research, pesquisa, e Development. O que acontece? Nós somos muito bons, e é um pilar da escola, não sei se ainda é, mas um dos tripés da escola, ensino, pesquisa e assistência. Né? Pesquisa é um dos tripés. E a gente tem outras universidades excelentes como Unicamp, também, que são super fortes em pesquisa. A questão é, qual é o incentivo de um professor ou nosso, ou durante um PIBIC, ou durante um doutorado, de fazer development? Se um professor ele fala assim, ele terminou o mestrado, você falou, vou fazer mestrado, vou pesquisar, vou desenvolver alguma coisa. Você fala assim, eu terminei o mestrado, agora eu tenho 2 opções. Ou o que eu peguei no meu mestrado, eu vou fazer alguma coisa útil para as pessoas, ou eu vou fazer um doutorado. Aí você fala assim, vamos lá. Qual que é a chance da minha empresa dar certo no Brasil se eu pegar aquele meu tema do mestrado e fizer uma empresa? As chances são baixíssimas, porque elas são baixas mesmo. A mortalidade é gigantesca das empresas. E você volta, fala assim, olha, se não der certo, eu vou voltar a fazer o mestrado. Aí você gastou 3, 4, 5 anos para fazer aquela empresa que não deu certo. O que você ganhou com isso? Só experiência, porque a remuneração, você não ganhou mais nada. Aí você volta para fazer o doutorado, 5 anos mais velho, você não vai ganhar nada a mais por isso. E você fala assim, não, peraí, eu vou gastar esses 5 anos para fazer meu doutorado, e eu ganho mais. E aí o risk-free. E eu não tenho incentivo para fazer desenvolvimento, e eu não ganho, e ao contrário, eu tenho um sistema que, por exemplo, se você tem na USP, se você faz uma patente, para você tirar essa patente da universidade, você tem que ter a assinatura do governador do estado. Qual que é a chance disso acontecer? Então, assim, além de não ter incentivos para eu fazer, eu tenho um monte de incentivos para não fazer. Só que, vamos falar uma coisa, vamos falar de grandes economias. Eu acho que, assim, quem fez medicina ou quem entrou na escola, não falou assim, não, eu quero ter uma vida pacata, eu quero fazer alguma coisa que seja de fato relevante com a minha vida. Pegar um iPhone. Quantas patentes tem aqui? Sei lá, 10 mil patentes. 5 mil patentes. Aproximadamente isso, algo entre 5 e 10 mil patentes. Essas 5 e 10 mil patentes, elas fizeram algum bem para alguém que não fosse o pesquisador, antes de fato uma empresa compactar essas 10 mil e vender a um preço mais ou menos affordable para o consumidor final? Então, assim, e aí como eu critico com alguma restrição e alguma liberdade. Eu escutei muitos professores durante a faculdade, e que eram lendas e coisas. Não, esse professor, ele publica um artigo e meio por semana.
Falei, 1,5 artigo por semana. Que tem um monte de pescador em volta, que tem um monte de... Vocês vão ouvir isso. 1,5 artigo por semana no PubMed e sai com o nome desse professor em algum lugar. E tem um índice lá, o H1, acho, aquela coisa gigantesco. Mas e aí, alguma desses 70 artigos por ano virou alguma coisa? Ou só está na gaveta? Tem um professor, que infelizmente não é mais professor aqui, porque ele não aguentou, que é o ex-CEO do Fleury. Não sei se vocês devem ter comentado ao longo do dia, né, que a escola é bastante empreendedora e que os dois maiores laboratórios do Brasil, que são o Fleury e o DASA, Delboni, Lavoisier, tal, que é do grupo DASA, os dois são professores de endócrino daqui da escola. Pelo menos eram antes de ficarem bilionários, né? E a razão é que eles não são mais porque eles ficaram bilionários e falaram assim, vou aposentar, né? A questão, um deles, depois de ficar bilionário, voltou para a escola, mas falou assim, não consigo. E ele falou assim, muitos professores me procuravam lá no Fleury porque desenvolveram uma nova molécula, um novo teste diagnóstico, alguma coisa, sei lá, uma mucopolissacaridose do tipo XYZ, um novo teste diagnóstico, e levavam lá para o Fleury e falavam assim, ô professor, vamos lá fazer, vamos jogar no mercado, vamos ganhar dinheiro. Então, não, sabe o que acontece? Essa doença que você trouxe aqui, o teste, só tem 20 pessoas no Brasil que têm essa doença. Então, assim, para o Fleury não faz sentido, não tem tamanho de mercado para investir nisso. Então, a gente manda para John Hopkins e pronto. 20 pacientes por ano. Então, o que acontece? Gastaram muito dinheiro do CNPq, da FAPESP, de sei lá quem, tempo do professor, tempo da própria vida, para fazer uma pesquisa que não tinha qualquer relevância econômica e que não ia gerar qualquer benefício para ninguém. A gente fala muito, né, da faculdade pública, né, de todos os recursos que estão sendo colocados em nós, impostos e coisas, pelo menos algum imposto voltando, né? Mas e aí? O que a gente faz? O que a gente tenta fazer? Só que não faz por quê? Porque não tem visão de uma palavra que é chave, que é mercado. Só que você só conhece mercado indo para o mercado. Não tem um livro que te fala de mercado. Não tem um livro que te fala de mercado. Você só entende essa palavrinha de 7 letras quando você está lá dentro. E para estar lá dentro, quanto mais cedo, melhor. Então, assim, a Carolina me perguntou assim, o que a gente pode fazer em relação à empresa júnior, estimular as pessoas? Acho que assim, é uma urgência. Eu acho que é um crime contra o estudante você lock up ele por 6 anos. E quando você quer que ele saia, você quer que ele administre uma empresa que é o próprio consultório, você quer que ele saiba participar e entender e decidir toda essa máfia de órtese e prótese, ganhar bola na quimioterapia, lidar com convênio, ganhar credenciamento. Espera aí, onde que ele aprendeu isso? Ou vocês tiveram aula disso já? Credenciamento, glosa, já? Não? Administração de consultório? Não? Então, não tem. E aí? Isso aqui não está funcionando. Deixa eu pegar outra aqui. Assim, o que eu posso falar mais? Vamos lá. Tem algumas coisas. Tem duas coisas importantes que acho que vocês precisam ter. Primeiro, essa questão das horas de voo, pensando em 10 mil horas, com foco em conhecer mercado. Uma segunda questão é repertório. Vou dar um exemplo. No 4º ano da faculdade, meu pró-aluno era de quarta-feira. E nesse pró-aluno, eu consegui um estágio para trabalhar num fundo de investimento. Quarta tarde, ou era no 4º ou 5º ano, acho que era o 4º ano. Quarta tarde, eu tinha uma época que eu fazia MBA da Escola Paulista e uma época que eu ia para esse fundo de investimento. E lá eu aprendi um pouco de como eles investiam em empresas, desinvestiam em empresas, analisavam empresas, compravam empresas. Toda quarta-feira eu saía da aula meio-dia para lá. E eu falei, o que eu vou usar aquilo, né? E quando eu me formei, eu fui um ano para a Força Aérea, fiquei no ITA como tenente médico da Força Aérea um ano.
E quando eu voltei, eu montei um escritório na Napoleão de Barros, dava plantão no sábado para pagar o escritório durante a semana e o primeiro funcionário. Eu e meu sócio, que é médico também, fez Santos, e um outro sócio que fez escola também, fez MBA em Duke, em North Carolina. E a gente montou essa empresa em 2014, e no meio de 2014, uma empresa líder de mercado veio conversar com a gente e falou: olha, estou vendo que vocês são 3 médicos aí com MBA e tal, e que estão fazendo algumas coisas interessantes, e a gente gostaria de talvez discutir uma fusão, uma parceria, alguma coisa, de uma forma que vocês pudessem vir a administrar a empresa que nós temos hoje, e que a empresa está precisando de administração, e que a empresa está precisando de cuidado, e que hoje a gente já tem uma outra empresa que é maior e já está dando muito trabalho. Um estava com 62, outro estava com 47, já tinham vendido a primeira empresa por 10 milhões de dólares para a Globo na década de 90. E falou assim: a gente queria ver se tem alguma coisa aí para a gente fazer. Só que a gente não sabe como. E na minha cabeça estava muito claro como. Através de um método que a gente chama de earnout. Obrigado. Que earnout é uma cláusula de term sheet de investimento, de contrato de investimento, em que você ganha participação na empresa de acordo com o seu trabalho. A gente não tinha dinheiro para colocar na empresa, para comprar a participação na empresa, mas a gente falou: a gente tem uma coisa que a gente chama de sweat equity, né? Para quem fala inglês, né? Sweat de suor, né? Equity de participação. Então, a sweat equity é quando você trabalha de fato para ganhar a tua participação. Então, e através dessa ferramenta de earnout a gente conseguiria montar esse contrato. E a minha surpresa foi: estava discutindo com 2 empreendedores que já tinham montado empresa, vendido empresa, já tinham uma empresa faturando já muitos milhões, e não conheciam uma ferramenta simples de investimento. E a gente conseguiu, fez esse mecanismo, e hoje nós somos sócios majoritários dessa empresa. Mas foi o quê? Repertório. E onde é que eu ganhei repertório? Fazendo aquele estágiozinho. Eu pegava ônibus aqui na escola, ia até a Ibirapuera, onde é que era o escritório desse fundo de investimento, voltava. Eu não sabia muito bem para que eu ia usar aquilo. Mas eu falei assim: para quem já fez 11 ligas, mais uma liga não vai agregar muita coisa, né? Mais uma especialidade, mais uma... Deixa eu fazer uma coisa diferente. E essa questão de repertório é muito importante. Eu acho que a empresa júnior e mesmo, acho que assim, óbvio que eu agora, até para defender quem me convidou, né? Mas assim, eu acho que a empresa júnior é uma experiência interessante, as ligas são experiências interessantes, e até a atlética. Teve uma época que uma pessoa da empresa júnior queria sair da empresa júnior para ir virar diretor na atlética. Eles chegaram para mim falando assim: Vitor, você tem que conversar com ele. Olha que absurdo o que ele está fazendo. Ele está saindo da empresa júnior para a atlética. Aí eu falei: peraí, não tem nada de absurdo. Tem muita coisa para administrar na atlética também. O importante é ter experiência. Não importa onde. Você precisa ter experiência, você precisa ter repertório, você precisa ouvir o ex-ministro, você precisa ouvir as pessoas, você precisa gastar tempo fazendo essas coisas. Não adianta chegar em 30, 40 anos e ter frustrado com o que você fez. E você tem que entender que é base da dedicação de vocês. Tem um cara que ele já vendeu 3 empresas. É um amigo nosso. E ele, toda vez que ele monta uma empresa, ele faz uma camisa social azul, igual essa, e aqui ele coloca o logo do Brasil, e aqui ele coloca o logo da empresa dele. E eu nunca perguntei para ele por quê, mas para mim a resposta é óbvia, que é o quê? Eu acabei de criar uma marca. Se vocês aqui foram lá e criaram esse logo que aqui é o símbolo da administração, né? Se eu entendo, aqui é o símbolo da medicina, administração e saúde, legal. Esse logo nunca foi feito, né? E acabou de criar um logo novo. A mãe de vocês conhece esse logo? Não, ela conhece o logo da Unilever, ela conhece o logo do Nescafé, ela conhece o logo... Esse logo, talvez ela nunca viu. Então, o que acontece? A tua empresa só vai ficar conhecida se você fizer esse logo ser conhecido. Então, é por isso que toda vez que ele vai, por quê? Cada reunião que ele está, ele é basicamente um homem sanduíche, sabe aqueles caras que ficam vendendo ouro na praça? É isso. Por quê? Porque se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. E é isso que vocês precisam ter muito na cabeça. Vocês têm uma responsabilidade, se vocês querem construir algumas coisas, que o tempo não volta. Essa experiência é muito importante. Deixa eu ver. O tempo que vocês... Alguém tem alguma pergunta ou não? Antes de eu dar continuidade, alguma pergunta ou não? Tá. Tem uma pergunta ou não?
Ah, o terceiro... Não, tudo bem. Assim, vou falar um pouquinho do que a gente faz hoje, tá? E aí dá um pouco de noção de mercado e coisas. Nós temos... e depois eu volto aqui. Nós temos 6 empresas hoje. Uma delas é a Live. Nós somos o que nós chamamos um grupo de mídia B2B. B2B é uma sigla, e assim, é bom que vocês aprendam o jargão. A maior parte dos jargões na administração são americanos, né? B2B, e assim, isso é importante porque eu fui dar aula na GV outro dia para pós-graduação de administração em saúde e as pessoas não sabiam isso. Então, assim, B2B é um negócio que chama business to business. São negócios que vendem para outras empresas, são empresas que vendem para outras empresas. Isso é oposto a outras... O que não seria uma empresa B2B? Seria uma empresa B2C, que é Business to Consumer, que é uma empresa que vende para o consumidor final. Então, uma Apple é uma empresa B2C, que ela vende celular para o consumidor final. Nos Estados Unidos, isso é muito comum, é uma empresa B2MD. Ela vende para o MD, que é o médico. Esse é um tipo de empresa. B2G vende para o governo. E aí, quando eu falo que nós somos uma mídia B2B, nós somos uma mídia que é uma mídia para empresas, para executivos de empresa. E aí é uma coisa importante, que é a desmistificação das coisas. Talvez um terceiro ponto ali possa ser a desmistificação. Um dos perfis de pessoas que eu mais tenho dificuldade de trabalhar são as pessoas que acham as coisas difíceis. Não, tudo é difícil. Não, as coisas não são simples. As coisas são... E aí, vamos falar do Itaú. O que é o Itaú? O Itaú, vocês veem na TV aquele logo bonitinho, né? Aquela propaganda que a menina faz o I no ar, né? Aquela coisa legal. Você vai nas agências e tal. O Itaú não é parede. O Itaú não é logo. O Itaú não existe. O que existe, e se você for no Itaú, conhecer o Itaú, é um monte de mesa, um monte de gente e uma parede laranja. Tipo, esse é o Itaú. E a questão das 10 mil horas, a questão do repertório, é para trazer um terceiro ponto que é desmistificação e simplicidade. Tem um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. E uma das coisas importantes que ele fala é que você precisa, toda vez que você conhece uma coisa nova, você está fazendo uma expansão de realidade. Sabe aquela coisa do Einstein que uma ideia expandida nunca retorna ao seu tamanho original? A pergunta é, com quantas coisas diferentes vocês vão expandir a cabeça de vocês? E aí as coisas começam a se tornar simples. Se você fala assim, olha, em algum momento vocês vão ter que ter uma empresa, seja para receber plantão, porque depois a gente pode discutir por que a medicina hoje está se pejotizando e todos os plantões, todo mundo tem uma PJ, né, e tem um contrato social. Se vocês vão administrar um consultório, vocês vão ter um contrato e vão ter vocês vão ter uma empresa, vão ter que ter um contrato social. Ou se vocês vão ter uma empresa independente de qualquer outro tema, vocês vão ter que ter isso. Essa desmistificação das coisas, então, assim, para mim, uma das atividades, até uma das coisas que eu sugeri, mais importantes para conhecer o mundo, foi visitar o mundo, visitar empresas, gastar os horários livres que vocês têm para entender. Uma das primeiras empresas que eu fui, que eu estava, acho que no segundo, terceiro ano, não, terceiro ou quarto, eu fui numa empresa chamada Miceli, que é uma empresa de saúde. Mas o que ela faz? Hoje ela mudou de nome, ela chama Mantris. O que ela faz? Ela faz medicina do trabalho. Que é o quê? Sabe quando você, não sei, né, quem tem pai, alguém já trabalhou em empresa, que vai lá e faz exame médico para entrar na empresa e exame médico para sair da empresa. Eles fazem isso. E eu cheguei lá no escritório e tinha 200 pessoas fazendo isso. Mas eu falei, peraí, essas pessoas não estão atendendo ninguém e não estão fazendo laudo médico de ninguém. O que essas pessoas estão fazendo? E aí é a oportunidade de entender, dentro de uma caixinha chamada empresa, chamada Itaú, quais são as relações e como é que as coisas acontecem. Por quê? Tem
de vez em quando, a gente reclamava na faculdade porque os professores cobravam que a gente estudasse tão profundo um tema que a gente não ia usar na prática clínica. A verdade é, vocês já devem ter aprendido isso, percebido isso. Quanto mais a gente entende, seja imunologia, pegar, né? Se você entende imunologia, você entende um mecanismo, não interessa se depois você não lembra o nome da citocina, do linfócito, não sei o quê. Você gravou como o mecanismo funciona. E depois é muito mais fácil, se você na residência for rever aquilo, porque você já entendeu, já caiu a sua ficha de falar, nossa, que interessante, entendi a lógica como isso funciona. E isso é importante para a vida. Se você não entende na vida como as coisas funcionam... Então, por exemplo, se você vai num hospital, vocês preferem ir num hospital... vou fazer outra pergunta. Se vocês vão num hospital, vocês querem alguns exames que vocês queriam saber para saber se vocês estão bem. Vocês preferem ir num hospital que seja de uma operadora ou um hospital que não seja de uma operadora? Quem vai fazer mais exame? O hospital que é da operadora ou o hospital que não é da operadora? Qual? Que não é da operadora? Correto. E aí o quê? É uma questão de entender os incentivos. A minha esposa, que é médica também, ela falou assim, vou no hospital. E eu queria ver esses exames. Ela falou assim, não, eu vou nesse hospital porque eu sei que não é o hospital da operadora. E por que eu estou falando isso? É fazer vocês entenderem um pouco mais do mecanismo. Um hospital, ele ganha num modelo que a gente chama de fee for service. Que ele ganha o quê? Ele ganha por serviço. Ele ganha por consulta, ele ganha por equipamento, ele ganha por cirurgia. Isso aqui é bom? Você acha que é a maneira correta de ganhar? De um hospital ganhar dinheiro? Por consulta, por cirurgia. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Estamos discutindo incentivos, modelos, entender como as coisas funcionam, entender o mundo ao redor de nós. E aí? Vou repetir porque acho que eles não entenderam, mas assim, ganhar por um processo, por um procedimento e não pelo resultado final, faz com que, na verdade, você tenha um incentivo de fazer muitos processos e não ter qualquer preocupação sobre o resultado final. Significa, em outras palavras, a oferta cria sua própria demanda. Ou seja, e que é o que o Kioro estava discutindo. Se cada dipirona que eu prescrevo eu vou ganhar R$10, então se eu, num plantão, eu atender 50 pacientes e prescrever 50 dipironas, eu vou ganhar o valor do plantão mais o plantão. E o hospital tem o mesmo incentivo, que é o que eu chamo que é o sistema à la carte, né? Então você vai no restaurante chamado pronto-socorro e o médico sai pedindo um monte de coisa. Sai bilhetando a operadora ou o SUS. Mas espera aí, tudo aquilo você precisava fazer? E aí? Minha esposa estava trabalhando num hospital, que é um hospital que ganha nesse modelo. E aí o diretor clínico chegou para ela e falou assim, então, pode internar que hoje está vazio. Espera aí, como assim? Pode internar que hoje está vazio. Pode internar porque o paciente precisa, né? Não porque está vazio. Mas espera aí, está vazio é cama parada. É que nem avião. Avião voa sozinho? Avião voa sem ninguém dentro? Avião que voa sem os passageiros dentro está tomando prejuízo. Tem uma frase do Groucho Marx que ele fala assim, uma cama de hospital é um táxi parado com o taxímetro rodando. Que é o quê? É um modelo perverso. Por quê? Porque a gente não ganha no resultado. Então, é um sistema de saúde que ganha mais dinheiro com as pessoas ficam mais saudáveis ou mais doentes? Então, mas é um sistema de saúde, caramba? Ou é um sistema de doença? E aí? E aí um hospital. E a operadora faz o quê? A operadora é o contrário. A operadora, ela vende plano para um monte de gente. Ela vai para você e fala, Pedro, R$200 por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, e eu vou cobrir seus custos. Se você não tiver nenhuma consulta, se você não ficar doente esse ano, meu lucro vai ser mais alto, porque está sobrando o que você me pagou.
Agora, se você usar muito, eu vou ter que cobrir e a minha margem vai diminuir. E aí alguns hospitais, algumas operadoras têm um hospital próprio. E aí o Pedro vai ser atendido lá. Só que os médicos sabem que quanto mais exame eles pedem, menos a empresa vai ter lucro. Eles tomam bronca. E aí? Então vamos pedir menos exame. Vamos só fazer a receitinha e vai para casa. Vamos deixar que o corpo cuide. Aqui não. Nesse mesmo hospital, minha esposa uma vez tomou uma bronca, ela estava pedindo pouca tomografia. Esses são os mesmos hospitais que eles vão dar plantão daqui 2, 3 anos. Ou menos. Entender como funciona é essencial para mudar. Ou para defender um outro ponto de vista. E nós, como uma mídia B2B, o que nós temos hoje? Temos 4 produtos. Uma revista, um portal, um grande evento para presidentes e um fórum de tecnologia em setembro. Isso aqui é em maio. Portal e revista são saúde e business. E o que a gente provoca é discussões através dos nossos canais de mídia. A gente é a maior mídia B2B no Brasil, na América Latina, na verdade, discutindo e promovendo fóruns e fazendo conexão entre os executivos para discutir temas como esse. E como é que a gente resolve as coisas. Mas para a gente, como médico, fazer mídia, né, ter revista, ter não sei o quê. E aí por isso a gente criou uma outra coisa, que é a Berrini Ventures. Eu estou associando um pouco do que eu ia falar de carreira com um pouco do que eu acho que eu posso agregar de conhecimento antes de concluir. No 6º ano, e aí entra a criatividade de vocês usarem bem as oportunidades. No 6º ano, vocês têm um estágio opcional, que muita gente usa para, por exemplo, fazer ginecologia, que é um estágio mais coxa, dá para estudar para residência. Aí você meio que fica de férias do seu estágio opcional do 6º ano para estudar para residência, o que é uma coisa inteligente, é um uso inteligente do estágio opcional. Algumas pessoas fazem um outro uso inteligente do estágio opcional, que é falar, eu vou fazer estágio opcional na especialidade que eu pretendo atuar para ter certeza. De novo, é importante experimentar e ter repertório. Para mim, eu falei assim, eu quero fazer fora e eu quero fazer uma outra coisa totalmente diferente. E aí eu fiz numa incubadora de tecnologia na Califórnia, ligada à Harvard Medical School, Mayo Clinic, Nike, GE, em que a gente investia em empresas de tecnologia, que todo mundo era ex-Google, ex-Twitter, ex-Harvard, uma experiência fantástica. E aí quando eu voltei para o Brasil, a gente montou uma incubadora desse tipo e aí chamou, Qualicorp, e hoje a gente tem essas 4 empresas investidas, que a gente investiu ano passado, e que fazem coisas totalmente diferentes. O que eu acho que é o... que eu acho... Se eu estivesse no momento de vocês, eu faria. Primeiro, experimentar tudo. Vocês já vão ter que esperar até o 6º ano mesmo. Não dá para mudar de cidade, não dá para mudar de emprego, não dá para mudar de país, não dá para fazer nada. Então, assim, aproveitar todos os tempos livres, todos os tempos, coisas para conhecer. Óbvio, tem que ter os horários de estudar, para as provas, para a residência, para o que for. Mas, no restante do tempo, lembre que o resto do tempo você... Não é que você perdeu. Outra pessoa escolheu o que você ia fazer. As 5 pessoas da Prograde. Agora, no resto do tempo, se vocês não aprenderem a serem líderes da formação de vocês, quando vocês fazerem residência, vocês vão achar que... Não, agora o chefe do plantão da residência, lá o chefe da residência, vai me dizer o meu caminho. E aí vocês vão terminar com 30 anos, sem habilidade de decidir os caminhos, sem conhecer como o mundo é e como as coisas de fato são, sem ter conhecido diferentes oportunidades de como a vida de vocês poderia ser, especialmente sem poder liderar ou influenciar mudanças que devem acontecer na sociedade ou que vocês acreditam que deveriam acontecer. Ou que precisam acontecer, como mudança dos métodos de remuneração, por exemplo, que é uma discussão grande que está acontecendo no mundo todo. Eu acho que eu vou concluir. Eu acho que eu vou deixar aberto para perguntas e já são 6 horas da tarde, num sábado. Espero ter contribuído.
procurei falar um pouquinho do que eu faço para mostrar que tipo, alguém da escola não necessariamente fez, sei lá, cirurgia X. Vamos continuar precisando de assistência de cirurgiões de todos os especialistas. Tipo, eu ainda atendo, a minha esposa é dermato, hoje ela trabalha em onco e a gente tem uma vivência assistencial e todos os nossos amigos ainda são, boa parte dos nossos amigos ainda são assistenciais. Mas mostrar que existe uma carreira em Y, uma carreira em X que acho que é interessante ser perseguida. E que permite coisas diferentes do que outra especialidade. Eu não queria ver um simpósio acadêmico, uma liga de gestão, uma empresa júnior sendo visto como melhor do que outras coisas ou menor do que outras coisas, porque se o ministro está aqui não é porque ele é menor do que outras coisas, mas como mais uma especialidade, mais um caminho, mais uma coisa que vocês iriam considerar e que não é excludente das outras coisas, né? Não tem como você falar assim, eu vou ser gastrocirurgião e não vou saber nada de clínica médica, apesar da maior parte dos ortopedistas não saberem nada de clínica médica. Mas assim, lembrar que as outras especialidades são importantes, que essa discussão de medicina de família, etc. E que a gestão é a mesma coisa. Que a gestão ela pode ser escolhida como carreira totalmente, parcialmente, mas ela nunca pode ser excluída totalmente, porque é como qualquer especialidade. Você não pode ignorar a horta e falar, não, a horta não existe. E a administração e entender como os incentivos funcionam, como vocês vão ser remunerados ou como vocês vão remunerar outros, são conhecimentos que não dá para vocês ignorarem e fico à disposição. Uma pergunta? Não? Aqui chegaram algumas perguntas. A gente primeiramente agradece a sua palestra. Valeu. Foi ótimo, Dr. Vitor. E a primeira delas foi quais foram as suas dificuldades no início da carreira em gestão e para as pessoas interessadas, por onde você recomenda começar? Tá. Dificuldades. Muita dúvida. Quando eu comecei a mergulhar de verdade, eu tive dúvida se eu queria continuar a medicina. Né? Várias vezes eu me perguntei, eu falei, vou, sei lá, quarto para o quinto ano, terceiro para o quarto ano, vontade de largar, vontade de continuar, se ia fazer uma especialidade ou não, se ia fazer uma residência ou não. Então, acho que a dificuldade interna era a maior das dificuldades. Acho que tem uma resistência, mas é uma das pessoas assim, em relação a você vai largar a medicina ou você vai fazer outra coisa. Mas isso, sinceramente, foi menor. Na verdade, eu recebi mais appraisal, né? Mais tipo elogios, né, do que coisas. Então, assim, não tive um grande problema com isso. Ao contrário, quando você conversa com qualquer dos professores, qualquer das lideranças da escola, e elas já sabem, elas já estão num ponto em que, em alguma fase da vida, elas descobriram que gestão é importante. Então, elas mais recomendam do que... eu lembro uma vez que eu tive uma situação que eu fiquei... Não vou contar a situação, mas acho que é uma coisa assim, as dificuldades não foram muitas, mas a dificuldade as dúvidas realmente de você que seguiu uma carreira que ninguém seguiu, ou que não... É muito difícil seguir um caminho não traçado. Se você está aqui na escola e você vai fazer uma residência, depois você vai fazer um ano de pós fora e depois você volta e vai ficar trabalhando um tempo na escola, um tempo fora, depois você vai convidado para trabalhar no Einstein, no City, ponto. Essa é a tua carreira. Está toda escrita, eu desenho na lousa se vocês quiserem a carreira de como trabalhar no Einstein. Lautenberg está aqui de manhã, para eu ter deixado o currículo para ele. Agora, a carreira de, por exemplo, né, fazer o que eu fiz, não tinha um caminho. E até hoje não tem. Então, o caminho é se abrir a conhecer os diferentes caminhos. Acho que a dificuldade é você que coloca. Tem dias difíceis? Como todo mundo tem dias difíceis. Tem dia que você não tem saco para ir na faculdade, mas você levanta e vai, porque precisa ir. E assim é a vida. Se você sabe que ninguém vai te carregar no colo e vai fazer as coisas para você, a maior dificuldade você já sabe que é essa. O resto, você é ganho. O que eu recomendaria conhecer, se estruturar, estudar, procurar ler outras coisas que não sejam só da faculdade. Leituras eu adoro revista Exame, Valor Econômico. Para quem está começando, você SA, você RH, essas coisas é legal também, para você ganhar um pouco mais de vivência. E aí, literatura tem um monte, os próprios professores da escola, o Vecina escreveu um livro chamado Gestão em Saúde, uma capinha branca escrito em vermelho, que é bem legal. O pessoal tem um livro de Gestão Hospitalar do CQH. Assim, livros vocês vão encontrar um monte, vai lendo e ao longo do tempo você vai selecionando. Acho que
um pouco disso. E a próxima pergunta foi se você tem alguma sugestão de mercado para que o médico invista para ter outra renda. Tá. Afim, tem muito médico que tem outra renda. É engraçado que outro dia eu vi um fisioterapeuta falando: poxa, o médico é o primeiro cara que estuda há 10 anos e na primeira oportunidade que tem ele para de atender e vai fazer outra coisa. Vai criar gado, vai investir na bolsa, vai fazer não sei o quê. E aí, acho que isso tem duas coisas, né? Eu acho que uma tem uma vontade de conhecer outras coisas, que às vezes vem numa idade tardia, ou ele espera estar numa idade em que ele já tem uma renda maior para fazer isso. Ou às vezes ele fez medicina por qualquer pressão dele, da sociedade, dos pais, de qualquer coisa. Ele falou, queria fazer porque eu prestei medicina por uma brincadeira boba. Né? Eu prestei medicina porque tinha uma amiga, eu estudava muito e eu ia prestar engenharia na USP, na Unicamp. E basicamente isso, porque não tinha nenhum outro lugar que eu queria fazer engenharia, não gostava do ITA, acabei de trabalhar lá, mas não gostava, falei, vou prestar USP Unicamp. Ela falou, pô, mas você é o cara que mais estuda no cursinho, você vai prestar 2 faculdades, tinha gente prestando 17, né? Nenhum problema se alguém prestou 17, né? Mas assim, e ele falou, presta mais alguma coisa, né? Outra que tinha legal era, eu tinha passado na Unesp já durante o 3º ano, no meio, e eu falei, vou prestar a Unifesp então, mas a Unifesp não tinha engenharia. Aí ele falou, então presta medicina. E ela falou, engenharia você até passa, mas medicina eu duvido que você passe. Eu falei, duvida que eu passe? Eu vou passar nesse negócio. E tinha um professor meu que falou assim, ele falou, olha, eu tenho um filho formado em engenharia naval no ITA, que fala 5 línguas, e que está desempregado. Eu tenho 2 filhas médicas que estão super bem. Ele colocou a mão no meu ombro, né, aquela coisa meio sacerdotal, e falou assim, faz medicina. Né? Aí eu fiquei com essas 2 coisas na cabeça e acabei fazendo medicina. Mas não tinha... e aí você vai descobrindo ao longo do tempo que é uma outra coisa que você gosta. Mas no 2º para o 3º ano, que eu comecei a perceber que, olha, a medicina é muito legal, mas eu posso querer outras coisas, eu vi que a oportunidade na medicina administrar era muito maior. Se eu tivesse ficado na Poli vai fazer administração, você não tem vantagem nenhuma. Agora, porque é médico administrar na área de saúde, é uma vantagem absurda. Que você conhecer mais do core business, porque na prática o administrador que faz administração é um técnico. Ele sabe o quê? Sabe administrar. Aqui ele entrega. Administração. Não, mas o que ele faz? Não, ele administra. Né? Você não tem produto final. Você cuida das coisas, mas cuida das coisas, sua mãe também faz. Tipo, você não agradece o suficiente por ela. Tipo, ponto. Agora, então, assim, você administrar e ter um core maior, você ter um conhecimento maior de uma outra indústria, o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele costumava falar uma coisa, que todo mundo que é bom numa coisa de verdade é bom em 2. Então chega uma hora que você chega no limite de uma área que você precisa ter conhecimento de outra área para agregar. Ele, além de ser o pai da administração moderna, pouca gente sabe, mas ele tem livros de arte japonesa escritos. Ele não tem muitos livros, ele tem um livro de arte japonesa, 1 ou 2 livros de arte japonesa publicados, mas o livro chama Impressões de Arte Japonesa durante os anos 1860 e 1890. Então, acho que ele sabia um pouco para escrever um livro que tinha esse título. Né? Então, você precisa conhecer outras áreas, outras coisas, até para, na sua própria área, você crescer.